A forma como você faz uma coisa é a mesma forma com que você faz todas as outras coisas. Por que que é importante olhar para isso? Quando você monta o teu negócio aí, no começo você vai ter muito mais dificuldade para determinadas atividades, porque essas atividades elas são novas. De repente você tem que desempenhar uma parte técnica, você tem que fazer uma página de vendas, você tem que aprender a mexer com tráfego, você tem que aprender a utilizar a inteligência artificial. Aqui eu estou falando de partes técnicas e estratégicas, mas você tem também que desenvolver uma desenvoltura, saber trabalhar as narrativas, quais histórias você conta para falar do seu produto ou serviço. Então, tudo que eu estou falando são atividades que elas vão acabar acontecendo no cotidiano, no dia a dia, né, dentro do teu plano de negócio, você vai ter lá o seu plano de negócio, você vai desenvolver atividades. Então, quanto antes você observar que, assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras, você vai observar que fazer as coisas bem feitas, elas vão encurtar o tempo de jornada. Então, se você precisa aprender a fazer algo e você se dedica nesse aprendizado, fazendo mais devagar, porém fazendo com mais atenção, fazendo bem feitinho, você vai demorar até mais. Só que você vai gostar do resultado que você vai ver. Por quê? Porque você fez com atenção, você fez com qualidade de presença, mesmo que você tenha demorado um pouco mais, você gostou do resultado. E à medida que você vai gostando do resultado, você vai fazendo as outras coisas também com capricho, com zelo, mesmo que demore um pouquinho mais. Por quê? O teu cérebro, ele vai entrar num processo de alerta. Poxa, agora eu estou fazendo uma coisa nova. Aí o cérebro começa, por que você está fazendo essa coisa nova? Repete o padrão, faz as coisas do jeito que você sempre fez, volta a fazer daquele mesmo jeito, ou mesmo não faça isso. Você não fazia isso, por que você está fazendo agora? Então a gente tem que lidar com a própria cabeça, né? Com a própria forma de funcionar. Então você está fazendo uma coisa nova, essa coisa nova ela vai demandar de você mais atenção, você faz com mais atenção, tá tudo bem se demorar um pouco mais, porque às vezes não é só a questão da execução, eu demoro na execução, às vezes você demora no aprendizado da execução. Então eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês, não é pura e simplesmente eu chegar e gravar. Eu vou ter que separar qual é o roteiro, qual é o tema que eu vou falar dentro do vídeo, qual é o tempo que o vídeo vai durar, como que eu vou gravar? Vou gravar da câmera, eu vou gravar direto no computador, eu vou gravar do celular, qual dessas será a melhor opção para esse momento? Depois eu preciso salvar o vídeo, eu preciso trazer o vídeo para dentro da plataforma do YouTube. Olha quantas coisas estão acontecendo. Como que eu escolho o nome do vídeo, a thumbnail, onde que eu faço essa thumbnail, o que eu coloco na descrição do vídeo. Então tudo isso são atividades inerentes a uma estratégia de posicionamento. E elas vão levar um tempo até que eu consiga ligar todos os pontos e saber fazer todos os pontos, todos os passos da estratégia. Então, se você olhar para o seu negócio aí hoje, você vai ver que você tem diversas ações que você precisa fazer. São ações de estratégia, são ações do seu próprio comportamento, que eu chamo de postura adulta ativada. Então, quando sua postura adulta está ativada, o que que acontece? Você faz aquilo que é preciso ser feito, não exatamente aquilo que você quer, né? Como a nossa criança muitas vezes fica estimulando dentro de nós. Ah, vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Ah, não vou fazer isso aqui agora. Depois eu faço, isso é muito difícil. Não, eu preciso, nesse momento, definir. Então, se você tem um bom plano de negócio, você definiu isso com alguém, se você contratou alguém para te ajudar nesse movimento, é o que eu faço aqui dentro da minha metodologia, né? Eu guio outros empreendedores e empreendedoras na estruturação do seu negócio, sempre regado ao quê? Postura adulta ativada, de quem faz aquilo que precisa ser feito, não exatamente aquilo que quer. Então você ganha musculatura para trabalhar do presente para o futuro. E todas essas ações, sejam ações de estratégia, sejam ações de postura, elas vão demandar que você faça as coisas num formato bem feito, mesmo que elas demorem um pouco mais. Por quê? No médio e longo prazo você ganha, porque você está fazendo aquilo com carinho, com zelo, com melhoria contínua. Começa a fazer uma coisa, depois eu melhoro, né? Caramba, eu fiz e poderia ter feito melhor, a luz poderia ter ficado melhor, o áudio não ficou tão bom. Então o que você vai fazer? No teu próximo vídeo você vai caprichar mais, porque talvez não tenha sido nem questão de capricho, né? Às vezes é uma questão de capricho, mas às vezes é uma questão de informação. Você não tinha uma informação
sobre aquele tema, e pelo fato de não ter informação, você acabou não executando como deveria executar. Então, a cada ação tomada, um novo aprendizado vai surgir. E a cada ação tomada, além do aprendizado, ter essa concentração de estar fazendo essa atividade bem feita. Vocês querem ver outra coisa que acontece também, que a gente tem um baita ganho? Você faz uma atividade. Então, você se concentrou em fazer bem aquela atividade, então eu estou com a postura adulta ativada, vou fazer o que precisa ser feito, não exatamente aquilo que eu quero. À medida que eu vou fazendo, vou crescendo, você aí vai crescendo com a atividade. Você vai aprendendo a fazer melhor, você vai lapidando a atividade. E tem algumas atividades que depois que você aprendeu, ela não é mais um problema para você. Então, digamos que você esteja fazendo aí o seu tráfego pago. Então, para fazer o tráfego pago, você vai entrar lá no bastidor da plataforma, seja do Google, seja do Meta, não importa qual seja. Então, você vai entrar lá no bastidor e você vai ter que seguir uma regra, né? Você vai ter que seguir regras, ou seja, qual que é o método? Quais são as ações que eu preciso fazer no bastidor dessa plataforma para que eu comece a gerar os anúncios? E aí, muitas vezes, o que está acontecendo? Aí você fica, mas eu não vou saber fazer, e se eu colocar dinheiro e perder dinheiro, deve ser muito difícil, porque aí não é só o que eu tenho que colocar dentro da plataforma, eu vou ter também que gravar um vídeo, eu vou ter que aprender as regras, e se eu colocar o dinheiro e perder o dinheiro, não acontecer nada. Então tem várias coisas que estão acontecendo na sua cabeça, né, nas suas crenças, a visão que você tem sobre aquilo, e muitas vezes um medo de lidar com a parte técnica desse processo todo. E aí você acaba deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. Só que você tem que observar o seguinte, coisas técnicas, elas são assim, você tem uma dificuldade em fazer o passo a passo daquela estratégia técnica. Uma vez que você aprendeu, talvez você não faça uma vez só, talvez você faça uma, duas, três, quatro, mas uma vez que você aprendeu a fazer aquilo, o aprendizado sobre aquilo acabou. Então, claro que depois tem o processo de evolução, né? Você faz uma coisa simples, depois você vai fazendo uma coisa mais elaborada, mais sofisticada. Mas uma vez que você já vence esse medo com a ferramenta, de estar lidando ali com a ferramenta, você vai ter muito mais fluidez para fazer, porque a parte técnica eu já aprendi, agora eu preciso simplesmente ter uma sequência, ter uma rotina de fazer essa atividade. Então você vai fazer essa atividade com muito mais leveza, porque você topou pagar o preço de, no início, atravessar a fase do aprendizado. Só que lembra do comecinho do vídeo? Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. À medida que você capricha nisso que você está fazendo e você faz bem feito, então você passou essa primeira fase. Então, numa primeira fase, o que aconteceu? Você topou fazer, topou aprender e você já está colhendo os primeiros resultados daquilo que você fez, ou seja, você já está vendo a tua obra-prima pronta ali. Mas a minha obra-prima não ficou tão boa. Não tem problema. Depois você vai entrar no processo de lapidação, a lapidação onde você vai caminhar para a sofisticação. Então você foi lá e fez, eu consegui ligar uma campanha, coloquei lá 3 vídeos, liguei a campanha, investi R$200. Só que eu não tive retorno. Então, o retorno que eu esperava, né? Frustração é uma expectativa mal dimensionada. Às vezes você colocou uma expectativa muito alta, mas você ainda não viu o resultado. E tá tudo bem com isso, ainda não viu o resultado. Por quê? Quando você for fazer análise, você vai falar assim, num primeiro estágio, eu não sabia ligar essa campanha. Eu fui lá, eu estudei, eu fiz os vídeos, eu fiz os roteiros da descrição, os roteiros do vídeo, e coloquei a campanha para girar. A campanha rodou, aconteceu um movimento, eu investi financeiramente, só que eu tinha o objetivo de que mais pessoas, ou de que algumas pessoas comprassem de mim o meu produto ou serviço. E as pessoas não compraram. Então, nesse primeiro movimento que você fez, bem feitinho, dando o seu melhor, com os recursos que você tem nesse momento. Só que, no final, o que você queria? O retorno. Você queria as pessoas te procurando, querendo passar por um processo de entrevista com você para você vender o seu produto ou serviço. Isso não aconteceu. Então, nesse primeiro movimento, você cumpriu lá o teu estágio 1.
dentro desse teu estágio 1 era colocar a campanha para rodar. Então você aprendeu a parte técnica, colocou ela para rodar. E ela não trouxe o resultado. Como ela não trouxe o resultado, agora você vai fazer uma análise. Então, peraí, para as pessoas chegarem, elas deveriam ter tido interesse no conteúdo que eu coloquei. Aí você vai fazer uma análise do seu conteúdo. E aí você vai observar. Você vai falar assim, nossa, o meu conteúdo ficou um pouco confuso. Ou, nossa, o meu conteúdo não conversou com o meu cliente ideal. Nossa, nesse conteúdo, eu no final não fiz nenhum CTA, não fiz nenhuma chamada para ação. Então, por isso que a pessoa não fez nenhum movimento. Você vai fazer uma análise daquilo que você fez. Com base na análise daquilo que você fez e você está fazendo com a sua postura adulta ativada e não se vitimizando, né? Quais seriam as duas opções? Você foi lá, observou o conteúdo e viu que esse conteúdo ele pode ser melhor, ele deve ser melhor, porque se eu quero que o cliente, que o possível cliente, ele tome uma ação, para que ele tome essa ação, o que eu disse no conteúdo e no final qual foi o convite que eu fiz para a pessoa, né? Um CTA, um call to action, um convite para que ela agisse de uma determinada maneira. E eu acabei não fazendo isso. Então você vai ver que você precisa mexer no teu conteúdo e que você precisa estimular a pessoa a tomar uma ação. Então, no teu próximo vídeo, você já tem aquilo que você aprendeu no primeiro, a parte técnica, então você já está sabendo ligar, você já está sabendo fazer o tipo de campanha, e aí agora você está melhorando o conteúdo. Porque pode acontecer de você também, nessa primeira fase você se perdeu. Sei lá, você deveria criar uma regra para que a pessoa fosse direto para a tua página, para o teu site. E ali você acabou optando por uma campanha de engajamento e ela tem outro objetivo e você não se atentou a isso. Então agora nesse próximo movimento você já se atentou. Aí você faz o segundo movimento com essas melhorias. Com base nessas melhorias você vai ter um resultado, que são as métricas. Ou seja, qual foi o resultado que eu obtive dessa ação que eu fiz? Aí você vai fazer uma nova avaliação. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então aqui não tem nervosismo, aqui não tem vitimismo, você está olhando para aquilo como se deve olhar, com a sua postura adulta ativada e sabendo que é assim mesmo, que você não vai ter os resultados rápidos da noite para o dia, mas que se você continuar fazendo, esses resultados, eles vão acontecer, eles vão chegar para você. Então, assim como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras, tenha isso em mente e comece a olhar com carinho para aquilo que você está fazendo. E quando você está fazendo, tem duas coisas, né? Tem dois pontos que eles vão contribuir, porque ó, pensa que aqui você está fazendo tudo, que é o que eu chamo de ter um negócio enxuto. Você é a especialista, você que está colocando a no ar, você que gravou o teu vídeo e colocou na rede social que você escolheu, seja o Instagram, seja o TikTok, seja o YouTube. Então você tem um negócio enxuto. Nesse momento você está fazendo tudo. Esse negócio enxuto, ele está demandando de você dois pontos de atenção. O primeiro ponto de atenção é a sua postura. Como que você faz as coisas? Você faz repetindo padrões e muitas vezes com medo e vitimização sobre aquilo que está acontecendo, ou com uma ansiedade muito excessiva, ou você faz com calma, com estratégia, porque você já sabe como ativar a sua identidade da postura adulta. E num outro ponto, o teu negócio enxuto, ele está trazendo o quê? Qual que é o modelo de negócio que você está trabalhando? Ou seja, a ação que você está fazendo hoje, ela tem que estar ligada a alguma estratégia. Eu estou fazendo uma estratégia de posicionamento, porque esse meu posicionamento, ele alimenta uma estratégia de vendas que eu utilizo para vender o produto 1. E depois que eu vendo o produto 1, eu vendo para o meu cliente o produto 2. Percebe? Tem um modelo de negócios aqui. Tem uma estratégia no qual você está seguindo e essa estratégia ela vai ser essencial para que você tenha venda fluida e recorrente. Então, se todos os dias, né? Todos os dias tem 3 coisas que você está fazendo para o seu negócio. Então, assim, ó, pensa vamos fazer um gráfico pizza. E você vai observar que ou você está atendendo, ou seja, você está entregando o teu produto ou serviço, ou você está se posicionando e vendendo. Quando eu trago esse conteúdo aqui para você, eu ensino algo para você, eu estou me posicionando e estou abrindo caminho para vendas. Porque quando você me assiste aqui, você já sabe. Você já sabe que eu sou mentora de negócios, que eu ajudo você a criar um negócio enxuto, que eu ajudo você a ativar essa postura adulta, empreendedora, onde você faz aquilo que é preciso e não aquilo que você quer. E eu vou entregar para você um modelo de negócio com estratégias de vendas. Então eu estou fazendo uma ação de posicionamento
posicionamento que ela já caminha para venda. Se você clicar aqui na descrição, você vai ter links que vai levar você para produtos que eu tenho aqui. Então você pode fazer isso aí também. E na terceira, você está fazendo gestão do seu negócio. Então vamos pegar, né? Tem um momento que você está assim. Tem um momento que tua agenda está bastante cheia. Então a tua agenda de atendimentos de entrega do produto, ela está grande. Aí você tem um espaço de tempo onde você está vendendo e posicionando. E você tem outro espaço de tempo aí no teu gráfico pizza, onde você está fazendo a gestão do seu negócio. Você está mandando os documentos para a contabilidade. Você está estudando uma metodologia nova, você está fazendo gestão do negócio. Ou posicionando em vendas. Você está nas redes sociais interagindo para se posicionar e para vender o seu produto. Ou você está no momento onde você está entregando o seu produto ou serviço, fazendo seus agendamentos. Então, se o assunto for só negócios, você vai estar sempre olhando para esses três grandes pedaços, né? Que essa sua pizza, né? Que essa sua pizza vai ocupar de você, que você vai ter que se dedicar. E aí você vai melhorando. Então tem aspectos. Quais são os aspectos que eu preciso melhorar que vão me ajudar no meu posicionamento? Eu vou ter um posicionamento melhor, eu vou ter um posicionamento mais assertivo. Então você faz, analisa as métricas e corrige. Faz, analisa as métricas e corrige. E não fazer muitas coisas, né? Ter menos coisas para você poder fazer para que você vá crescendo dentro daquilo que você dá conta de fazer. Então, quando você está criando um negócio enxuto, o que o negócio enxuto ele vai demandar de você? Ele vai demandar que você tenha a parte técnica, estratégica e que você tenha a parte de postura. Com qual postura você está fazendo tudo aquilo que precisa ser feito. E à medida que você está fazendo e começa a subir medo, começa a subir insegurança, começam a subir vozes. Ah, isso daí não é para você. Isso vai levar muito tempo. Você só vai gastar dinheiro e não vai ter retorno. Se você deixar essas vozes te pegarem, te capturarem, o que acontece? Elas começam a tirar você do jogo. E não vale. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente vai fazer que é novo, que é diferente, é claro, o padrão que se repete, ele vai querer te segurar. Vai fazer com que você saia do jogo sem fazer aquilo que é preciso ser feito. Então, olhar para um negócio, você até tem uma amplitude, tem vários pontos que você tem que olhar, mas quando você vai pegando uma coisinha por vez, e essa coisinha por vez que você pega, você executa ela com atenção, com carinho, e em coisas pequenas você já começa a ver bons frutos, você vai ganhar força. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, pegue uma coisa para fazer, aquilo que você dá conta de fazer agora, aquilo que você já sabe que vai fazer diferença para o seu negócio, para o seu projeto, e faz bem feito. Porque só de você ver essa coisa sendo bem feita e você começar a colher os resultados disso, mesmo que leve dias, semanas, vai depender do tamanho daquilo que você está executando, você vai ver que isso vai ser um incentivo para a tua próxima ação. Aí, de repente, você já tem aí, dentro do teu modelo de negócio, você já tem as coisas que você precisa fazer para poder colher resultados. Porém, digamos que você ainda não saiba. Então, você precisa de uma guiança, você precisa de orientação. Você precisa de orientação no seu modelo de negócios, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, você precisa de orientação para que você aprenda a fazer aquilo que precisa ser feito em termos do seu comportamento. Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Digita aqui para mim nos comentários em qual parte do teu projeto você sabe que se você começar agora a fazer bem feito, você já vai colher resultados mais rápidos. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Já clica aqui para você começar a me acompanhar, para você começar a me seguir e todo dia tem vídeo onde eu vou te ajudar a criar o seu negócio enxuto na postura correta.